Pessoal, nesse sábado, dia 12 de janeiro de 2013, quem viu também, eu peço que comente aí para não ficar só nas minhas palavras, o Mike Murdock, ele, ao convite do pastor Silas Malafaia, ele foi no programa do Silas Malafaia e ele estava falando muito ali sobre autoridade, claro, sempre que o final é bênção financeira, material. Mas ele falou sobre autoridade e ele teve uma parte que ele disse: somente um tolo corrige uma autoridade. Quando ele falou essa frase, somente um tolo corrige uma autoridade, o pastor Silas Malafaia, ele pediu para repetir. Ele chegou para o intérprete e mandou repetir, o intérprete parou, o Mike Murdock mandou ele repetir, e ele repetiu de novo: somente um tolo corrige uma autoridade. Então Silas, ele deu ênfase a isso, ele queria que o povo entendesse isso. Eu vou botar uma parte, aí veja aí e eu vou continuar comentando. I never correct upward. Eu nunca corrijo alguém que está acima de mim. Only a fool corrects authority. Somente um tolo corrige a autoridade. And I understand that. E eu entendo isso. Repete, por Can you favor. repeat? Somente o quê? Only a fool Somente um tolo. corrects the authority over him. Só um tolo corrige a autoridade. Muito importante. That's important. It's important. It's very important. É muito importante. E o que é que eu quero falar sobre isso, gente? A maioria dos pastores, eu não quero dizer que os caras estão enganando. Não, eu creio que tem gente sincera aí, mas que crê nessa bobagem e pregam isso. Se o cara está enganando ou não, está usando isso de malícia, de maldade, aí é Deus que vai julgá-lo. Mas eu quero falar sobre essa doutrina ruim que veio desde os tempos católicos. Se você ler o livro de Roger Olson, chamado A História da Teologia Cristã, os 2000 anos de tradição e reforma, você vai ver, ou em outros livros de história da igreja, você vai ver que a igreja católica, o Papa, ele dizia que a palavra dele estava acima das escrituras. E tudo que ele falasse, se as escrituras tivesse contra, era para crer no Papa, porque ele é o sumo pontífice, aquele que faz mediador, ele é a ponte entre Deus e os homens. Ele é a substituição de Pedro. E eles têm a chave do reino dos céus. Quem ele quiser amaldiçoar e tirar do reino dos céus, ele tira. Quem ele quiser abençoar, ele abençoa para ser salvo. Então eles criaram isso, e o protestantismo que saiu de lá com Martinho Lutero veio com essa mesma ideologia. Então essa doutrina diabólica, essa praga existe até hoje. E o Silas Malafaia, ele que veio da Assembleia e aprendeu isso, ele propaga muito isso, porque ele está na mídia, na televisão, então ele propaga. Muita gente repete as pregações de Silas em relação a isso, a liderança, ele é forte nisso. Então eu quero alertar vocês para não ficar com medo, entendeu? Silas Malafaia sempre usa dizendo: o rei Davi não quis matar o rei Saul, mesmo em pecado Saul, porque ele sabia que Saul era ungido de Deus. E quase todo pastor que for usar sobre liderança, sobre respeito, eles usam isso. Ah, porque Moisés, quando os três falaram contra Moisés, contra a autoridade, Deus os matou, e Miriam ficou assim, assado. O pessoal usa isso para botar medo. Então não se deixe levar por isso. A doutrina de Cristo é totalmente diferente. Em Mateus 23, versículo 8, não vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Hoje nós somos irmãos. Tem um vídeo meu aí chamado, eu acho que tem um que é devemos ungir os enfermos, e o outro que é a unção verdadeira, sobre unção, sobre ungir pastor, essas coisas que eram do Velho Testamento, o judaísmo. E eu falo muito sobre isso, que nós somos um só, somos irmãos, somos iguais. E eu falo sobre a liderança, que a liderança é uma liderança servidora, a liderança de Cristo. O líder, o maior, é quem serve. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muito. Ele era sempre o menor, sempre estava servindo, lavando os pés, e no reino de Deus ele é o maior. Então, essa é a liderança e a doutrina de Cristo. Essa que prego aí é a doutrina judaica, que teve um período e que veio do catolicismo, que criou essa questão de templo, de ungir, de óleo, que hoje isso é pagão, isso é macumba. Então não se deixe levar. O ministério que eu congregava há anos, eu lembro que uma reunião de obreiros e diáconos, e eu estava lá, que eu ensinava em uma das filiais,
não era pastor, não era... Mas só que eu ensinava. A parte de teologia que eles dão de graça, dão livros, eu era que seguia o estudo. E esse líder, o líder geral daqui de Salvador, ele citou meu nome na frente de todo mundo. E aí eu levantei também, comecei a falar. Ele disse, não, quando eu terminar aqui, quando terminar o culto, você fala comigo. E ele ficou lá falando, vomitando um bocado de maluquice e as burrices dele. E aí quando acabou que eu fui conversar com ele, eu mostrei a ele o estudo que eu estava falando, que eu estava seguindo, que eu não tinha deturpado o estudo, porque esse estudo que eu estava ensinando estava correto, do líder, né, desse ministério, que é o Ministério Grande e Rico. E o jovem o cara que era auxiliar de pastor, que ouviu aqui no meu bairro isso e falou lá, fez uma crítica, não entendeu, fez a crítica errada. E também esse pastor, ele não sabia sobre esse assunto. Eu mostrei que ele estava errado, mas não falei que ele estava errado. Eu mostrei o assunto e mostrei que eu não estava deturpando o estudo. Aí, foi mesmo, foi um equívoco. Aí eu falei, agora o senhor era para perguntar a mim primeiro, se informar, antes de fazer isso aí na frente de todo mundo. Um templo muito grande, o salão, o espaço. Muita gente, ele falando de mim, dizendo que eu estava errado. E eu disse, era para o senhor perguntar antes de fazer uma coisa dessa. Aí ele se zangou e disse, eu ia te pedir desculpa, mas não é para você me repreender, porque você não é pastor, você não tem autoridade. Olha, Gerson, eu quando não era pastor, eu já vi pastor, eu tinha mais conhecimento do que muitos pastores. E eu já vi pastor falar coisa errada, mas só que eu não repreendi, nem disse que ele estava errado, porque eu não tinha essa autoridade. Eu orei para que Deus usasse outro pastor. Então você não tem autoridade de falar que eu estou errado em nada, porque você não é pastor. O rei Davi usou a mesma coisa, não quis se voltar, matar Saul, porque Saul era ungido de Deus. Mesmo Saul errado, eu falei, mas Deus mandou Davi matar. A vontade de Deus era que matasse. E Saul e Davi era rei, não tem nada a ver hoje com eclesiologia. E ele se zangou e disse, já vi que você é soberbo, é o conhecimento que deixa assim você rude, você não quer se converter, você está soberbo por causa do conhecimento, então você não respeita a liderança. Aí ele disse que um cara que não respeitou a liderança desse ministério, de um pastor lá, foi atropelado e hoje anda de emoleta. A gente tentou botar medo, entendeu? Mas ele usou Davi, usou esse pessoal de Moisés, entendeu? Do Velho Testamento. E eu disse, olha, o senhor está contra a Constituição. O artigo 5º disse que qualquer um pode discordar de qualquer pessoa, contanto que não desrespeite. E ele disse, mas você segue a lei de Deus ou dos homens? Claro, eu sigo a lei de Deus, é por isso que eu discordei dele. Atos 5:29, o que importa é obedecer a Deus e não aos homens, e não à liderança, porque a gente segue a Deus a verdade. É por isso que Jesus foi expulso da sinagoga, o pessoal tirou para matar os apóstolos, entendeu? Quem segue a Deus fala a verdade, ainda que venha doer. A verdade muitas vezes é como uma injeção, dói, mas ajuda a curar. Quem é sincero sente aquela dor, mas muda. Então, eu quero dizer para vocês isso, não tenham medo dessa pregação diabólica, não coma pressão dessa coisa de respeito à liderança. Que liderança? Liderança é o humilde. Quando a mulher cananeia em Mateus 15 veio até Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus disse, eu não posso pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque Jesus estava indo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, primeiro para o povo, os israelitas, os judeus, o povo da tribo de Israel, para depois ele ir aos gentios. E a mulher cananeia era a Cirofenícia, a grega, que veio dos cananeus. E aí Jesus disse, eu não posso pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela admitiu, beleza, que era cachorrinha, que tinha... os cananeus eram chamados disso de cachorros, só que ela discordou. Ela refutou, ela disse, sim, Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Os cachorrinhos não ficam sem comer nada, em outras palavras. E Jesus não se encheu dizendo, que é isso? Você está ainda discordando, refutando? Eu falei, pronto, e acabou? Não. Jesus olhou e disse, grande é a tua fé. Vai, a tua filha já está sã.
Jesus ali mostrou que na realidade ela não era cachorrinha e que ela podia se achegar a Deus e podia encontrar Deus, e a fé dela era muito grande. Ela era chamada de cachorrinha por causa de Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 9, que ela veio da descendência de Canaã, que era filha de Cão. Tem tradução que fala Cã, mas o original é Cão, o qual descobriu no dedo de seu pai, foi amaldiçoado, a Noé amaldiçoou a sua descendência. E aí Canaã e a descendência que foi chamado dos cananeus, que veio de Canaã, era tido como cachorrinhos. Jesus quebrou aquela maldição. Mas várias pessoas refutavam Jesus. Moisés começava o relacionamento com Deus. Que é isso, Deus? Por que isso? Como é que o Senhor vai tirar o povo de Israel da terra e vai matar, consumir todo mundo? O que é que as nações vão dizer? Que o Senhor tirou isso, depois matou? Faz isso não. E Deus, tá bom, Moisés. Deus é humilde. Mas esses caras vêm dizer que tolo é aquele que repreende ou tenta repreender ou discordar de uma liderança. Quem tenta discordar de uma liderança é tolo. Isso aí, meu irmão, estão voltando. Isso aí é princípio de ditador, dos reis ditadores, de Hitler, do pessoal que não aceitava discórdia. Ainda que eu esteja errado, não discorde, eu tenho autoridade. Isso aí é diabólico, isso veio do princípio católico que dominou na Inquisição, que quem falasse o contrário, discordasse, eles matavam. Martinho Lutero sofreu, muita gente sofreu. E está no meio evangélico essa doutrina diabólica de o cara falar tudo e não poder ser questionado. Ele é inquestionável. Em Gálatas capítulo 2, lê a partir do versículo 14, Paulo ele repreendeu Pedro. Jesus deu autoridade a Pedro. Pedro, tu me amas, então pastoreia as minhas ovelhas. É minha, Pedro, não é sua. Pedro tinha autoridade, curava aquela coisa, a sombra de Pedro curava enfermo. Depois de tempo, Saulo, que perseguia a igreja, que teve o nome mudado para Paulo, se converteu. E quando viu que estava errado em Gálatas 2, a partir do versículo 14, Paulo disse que repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Não disse ao apóstolo Pedro, não, ele disse ao Pedro. Eu repreendi Pedro na frente de todo mundo. Não ficou citando no cargo, nada, não. O pastor Pedro disse, eu repreendi Pedro na frente de todo mundo, porque ele era repreensível. E para que se visse de exemplo. E Pedro disse, epa, eu sou ungido. Jesus disse que era para pastorear. Quem é você, Paulo? Que perseguia a igreja? Não, Pedro se calou, foi humilde. E na segunda carta dele, no capítulo 3, a partir do versículo 15 e 16, ele disse, o nosso irmão Paulo, também não citou apóstolo, falou pelo nome. Tem gente aí que se você falou, irmão Paulo, ele disse, irmão não é bispo, pastor, apóstolo, ó respeito. Mas ele disse, irmão Paulo, um homem muito amado, e ele escreve coisas difíceis de entender, que os maliciosos deturpam para sua própria condenação. Reconheceu que Paulo é culto, que Paulo tinha entendimento profundo, não ficou zangado com Paulo. Então está corrompida, velho. Está corrompida. A maioria das igrejas não promove a democracia das ideias, das instituições que eu estou falando, denominacional. Não promove, é só uma doutrina. Se você questionar, ele tira o microfone, tira você e faz com que você saia de lá. Começa a falar mal. Não promove a democracia das ideias, o debate, respeitando uns aos outros. Não procuram crescer. É aquilo que um líder só quer, o que formou tudo e acabou, meu irmão. Se você falar contra, ele vai e repreende você e alerta você. Se você continuar, acabou. Você não fala mais, está no banco e é expulso de cargo. Quem já passou por isso sabe. Então a gente não promove a democracia das ideias. O líder não conhece sobre Constituição, sobre nada disso, sobre o direito de cada um de expressão. Entendeu? Sobre respeitar as ideias. Tem um princípio ditador. Quando você discorda daquele ainda que diz ser santão, que ora muito, que jejua, como eu já fiz teste com muitos que se diz ser santo, muitos pastores aí considerados, eles se manifestam. O Hitler intocado dentro deles se manifesta, meu irmão. E é pouca gente humilde, pouca gente. Então essa doutrina é diabólica. Não tenha medo. Confronte. O cara pode ter o cargo que for, a patente o que for. Ele falar alguma coisa, eu discordo. Eu tenho um amigo meu que é assim. Tava na sorveteria, tem uns lugares aqui que os crentes vão lá, né? Na sorveteria, do lado tem pizzaria, calzone. E assim, tá sentado, aí o pastor fala uma coisa assim, o amigo meu olha assim. Rapaz, discorda, sabe porque a Bíblia diz isso? Ele age como se fosse o cara normal. Mas segundo a instituição, o cara é considerado, era líder. Que é servido, não que serve. Mas meu amigo age como age com qualquer um cristão simples. No entendimento deles.
E aí esse cara fala assim mesmo, quando meu amigo fala, discorda, pô, porque a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Normal, o cara fala assim, ó. Tem uns que se cala, fica, não sei o que pensa, esse cara não quer mais conta. Acho que ele fala, rapaz, não vou nem dar ousadia esse cara. E eu falo, rapaz, algumas vezes eu falei, que é isso, Danilo? Como é que você fala isso? E o amigo zangado, dizendo que queria que ele falasse mais alguma coisa que ele ia ver. Mas esses caras são assim, não promovem a democracia das ideias, não conhecem princípios, não respeitam o direito de expressão, são contra a Constituição. Muitos deles eram para ser preso, porque ensina os adeptos a crerem nele, custe o que custar. Esse líder disse para mim, olha, se eu falar alguma coisa, Tias, que esteja errado, pode fazer, pô. Porque eu que vou dar conta de você, das minhas ovelhas. Se eu tiver errado, Deus vai prestar conta a mim, então faça. Agora, quando você ser pastor, aí sim você pode me questionar. Tem um pastor da presbiteriana, aqui perto, pai de amigos meus, filha dele é amiga minha, os filhos dele é amigo meu, que ele me chamou e disse, olha, eu vi seus vídeos sobre o dízimo. Eu não quero aqui debater com você, mas entenda, Gerson. Se a igreja está pregando o dízimo, está errado, você não é nada. Você é pastor? Eu falei, não. Foi ungido? Não. E não deixo ninguém botar óleo e mão na minha cabeça para fazer essa doutrina judaica arcaica do Velho Testamento. E ele disse, Deus não vai usar você para falar. Se Deus quer falar que alguém está errado, ele vai usar a mim, que sou pastor, vai usar outro pastor, mas a você não. Eu fiquei olhando assim, gente, parece até que é mentira. Parece até que eu estou inventando um cara. Ele falou isso para mim, eu quero que Deus me mate se eu estou mentindo. Então, olha como está a mente desses caras, meu irmão. Tem amigo meu, a ceia é uma doutrina de dominação. Eu tenho estudado sobre a ceia. Mas, e essa doutrina de dominação, se você fizer essa ceia pagã que eles fazem no templo, se você fizer na reunião da sua casa, não pode também. Porque eles são donos de tudo. Você não pode pegar alguém e batizar. Que eles também, você tem que levar para o templo deles para o líder batizar. Então, tudo é dominação. Eles dominam tudo. Essa doutrina é diabólica. O cristianismo, a igreja católica, em nome de Cristo, é o que mais matou em todos os tempos. Nenhuma denominação, nenhuma religião com ismo matou mais na história da humanidade do que o cristianismo. Era para ser diferente, né? Porque usa a pessoa de Cristo. Então vigie, meu irmão. Estamos comendo muita coisa só porque a embalagem é gospel, é cristianismo, mas não tem nada a ver com a pessoa de Cristo. Quando você estuda a personalidade e a doutrina, você fala, isso aqui é o diabo. Digamos que você entra numa denominação que fala para você, ó, meu filho, Deus é amor. Aí você pergunta, se eu andar de bermuda, Deus vai te botar no inferno. Você ficar eternamente no inferno, que é o lago de fogo, gritando o tempo todo. Não importa se você fez o bem, mas se você está de bermuda, você vai ficar eternamente no inferno. Mas Deus é amor. Não, Deus não é amor. Deus é a maldição, esse Deus dele. Esse Deus dele é o diabo. Porque se eu tiver de uma bermuda, entendeu? Então só porque o cara fala Deus, isso não quer dizer que é Deus. Não coma a pressão da embalagem. Então é isso aí, velho. Tá errado, discorde na cara, respeite o ser humano. Não respeite a liderança, respeite qualquer um cidadão. Com o patente que for, todo mundo é digno de respeito e exige a respeito do seu poder de expressão. Quando alguém diz tirar o seu poder de expressão, não aceite. Se alguém quiser te calar, você fala, não, eu tenho, segundo a Constituição e segundo as Escrituras, que é a maior Constituição que existe, o direito de discordar de quem eu quiser. Não estou te xingando, não estou te rebaixando, só estou dizendo que eu discordo e eu sou fiel à minha consciência. Entendeu? Eu sigo a razão, eu sigo a Jesus, que me deu a razão para eu poder usar a razão e distinguir entre o certo e o errado. É ela que faz eu andar a minha vida. Eu não sigo por emoção, fanatismo, denominação, time de futebol, partido político, não. Sigo a razão e defendo a verdade. Discordo de qualquer um. Então não se deixe levar por esse medo, essa